De tempos em tempos surgem ferramentas com o poder de transformar completamente as rotinas de vendas e marketing, e se hoje existe alguma ferramenta nova que tem demonstrado esse potencial de fazer isso, sem dúvida é o ChatGPT. No episódio dessa semana, nós vamos debater como usar essa ferramenta para otimizar vendas e marketing, e o nosso convidado para isso é o Thiago Muniz, CEO da Receita Previsível no Brasil e um veterano aqui no programa, que inclusive o episódio dele é imperdível, ficou magnânimo aí, por isso que a gente chamou o Thiago de novo, inclusive, a gente conversou sobre quando e como usar o inbound e outbound, super bacana, então se vocês não viram ainda, acho que é o episódio número 2 ou 6, né? Eu vou olhar aqui e durante isso, a gente daqui a pouquinho a gente fala para vocês. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas, divulgado toda terça às 19 horas no YouTube da The For Sales Company em mais de 10 plataformas de podcast diferentes simultaneamente, né? Que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências, curiosidades e boas práticas de vendas e marketing do momento. Então, para começar, queria dar muitíssimas boas-vindas aqui ao Thiago. Como é que você está? Animado? Super animado, um prazer falar com vocês novamente, Júlio, Lewis. É um prazer estar aqui no programa. Acho que são perguntas, debates de alto nível. Eu acompanho, sou fã de carteirinha. Então é um prazer estar de volta aqui com vocês. Prazer é todo nosso, meu caro. Inclusive você está com um mico no colo aqui, né? Porque esse assunto é um assunto muito recente, né? E cheio de possibilidades, né? API, uso mais convencional. Então, espero que a gente consiga explorar isso aqui bem, né? E vamos adiante, né? Mas antes da gente entrar no assunto, é legal mencionar, né, que o famoso estudo de cargos e salários de vendas e marketing da The For Sales Company 2023, né, já está disponível para download, e esse ano o conteúdo está batendo recorde em termos de amplitude da pesquisa salarial, né? São mais de 380 cargos de vendas e marketing que estão com range salarial mapeado por tamanho de empresa, por segmento, ou seja, praticamente todos os segmentos e quase todos os cargos dessas áreas estão lá nesse estudo de cargos e salários. Então, se você ainda não baixou o material, é só clicar no link na descrição aqui do episódio que vocês vão ter acesso exclusivo. Agora sim, Thiago, para a gente começar, na tua opinião, de 0 a 10, o quão disruptivo a IA como um todo pode ser para vendas e marketing, na tua opinião, e por quê? Eu acredito que ela, de 0 a 10, seria na escala, eu daria um 11, em termos de disrupção, mas eu acredito que hoje a nossa capacidade de uso está no meio. Acho que essa acho que seria a frase inicial aqui, porque o que eu tenho percebido é que copiar e colar nunca foi tão fácil e tão inútil para a maioria das pessoas. Então, a gente ainda está numa fase muito embrionária em como a gente pode explorar a inteligência artificial, na minha opinião. Fantástico, interessantíssimo isso, né, Rodrigo? Porque é algo que você mesmo fala com frequência quando a gente conversa sobre ChatGPT, né? Escrever uma pergunta no ChatGPT hoje não é difícil e ter resultado, né? Agora, fazer perguntas inteligentes e usar essa ferramenta para exponencializar os resultados que você pode ter, ainda depende muito do humano, né? E daquele que está usando, né? Eu não quero atropelar aqui as ideias, né, Lewis, mas você me lembrou de uma coisa que a gente conversa muito, né, eu e você, que é uma pré-conclusão, Thiago, não sei se vai concordar, de que o ChatGPT ele é um múltiplo de QI, né? Então a capacidade lógica da pessoa, ele multiplica aquela capacidade lógica e dá um resultado de acordo com a tua capacidade de entender o problema e de escrever uma pergunta condizente, né? Então, se a pessoa tem um raciocínio lógico baixo ou ela é preguiçosa ali na hora de usar, o resultado não serve para nada, né? Então é uma... Não sei se você pactua dessa opinião.
É uma das primeiras formas de utilizar aí a inteligência artificial, a ChatGPT, que eu tenho observado que o pessoal tem usado é justamente né, se limitar a entender que marketing e vendas vão usar aquilo ali para escrever um script, né? E eu acho que a sua fala é perfeita por isso. Eu, por exemplo, vejo muito mais sentido em fazer uma análise de uma estrutura linguística, por exemplo, de uma abordagem, de um texto, de um criativo, e pedir para ele montar uma matriz. Uma das coisas que eu mais gosto de usar o ChatGPT no formato gratuito é, cara, monta uma matriz para mim que tenha essas variáveis e leia agora esse texto que eu vou te mandar e me dá a sua interpretação. Aí ele vai me ajudar, por exemplo, a traduzir de uma forma mais clara o que é aquilo ali que seria um dado não estruturado, como que eu posso utilizar ele. Mas, em geral, eu vejo que esse é o ponto, né? As pessoas estão virando analistas do ChatGPT e não estão utilizando ele, na verdade, com o potencial que ele pode colaborar aí com os setores de vendas e marketing. Pô, interessante isso, Thiago. Fala um pouquinho mais desse exemplo, né, dessa matriz, né, conta pela tua experiência, né, como que você começou a utilizar, como que você maximiza, né, potencializa a ferramenta. Eu vou exemplificar, Lius, com uma situação que eu vivi na prática. Eu tinha um desafio de vender um produto, um serviço, montar uma estratégia de vendas e marketing, ou seja, desde a estrutura comercial até o que ia sair no Instagram dessa empresa, ou seja, eu tinha que montar toda a operação da máquina de vendas. E era uma empresa que eram múltiplos produtos na área educacional e a gente não sabia exatamente qual diferencial competitivo a gente poderia trabalhar naquela campanha. Tá? Então, sendo mais específico e para quem já ficou curioso, era um mercado educacional ali para faculdades, e eu tinha que divulgar cursos de graduação. E, normalmente, na maioria dos casos, né, você não tem tantos diferenciais competitivos ali para serem trabalhados. E eu lembro que quando eu fiz isso a primeira vez, que eu usei os dados não estruturados, eu fiz um mapeamento para montar toda a abordagem daquela campanha, indo na mão, em vídeos no YouTube. Tem até cômico isso, tem até um vídeo meu ensinando isso no YouTube, que agora ficou totalmente obsoleto, mas eu faço toda uma curadoria ali de quais vídeos têm mais visualizações de influências falando sobre escolher um curso. Fazia uma classificação e entendia, por exemplo, o que naquele momento de temperatura e pressão chamava a atenção das pessoas para escolher um curso de graduação. Nesse caso prático que eu estou falando, era, por exemplo, escolher uma faculdade que permitisse viajar. E agora, com o ChatGPT, eu consigo fazer isso em milésimos de segundo. Então eu consigo, né, quem está usando de uma forma já mais avançada com as APIs, eu consigo pegar uma ligação e escutar essa ligação e já pedir para ele fazer uma análise linguística. Mas eu também tenho coisas muito simples que eu posso fazer. Eu posso pegar dentro da minha indústria, dentro do meu segmento, por exemplo, textos no LinkedIn que viralizaram e fazer um prompt muito simples. Olha, leia o texto a seguir e traga me diga qual é a estrutura de texto utilizada. Aí ele vai te dar uma análise ali. Olha, essa pessoa começou o texto fazendo uma afirmação, depois ela fez um contraponto, depois ela sugestionou, deu um exemplo e deu um CTA. Ah, beleza, bacana. Agora eu vou te mandar vários outros textos e agora você vai montar uma tabela, onde na primeira coluna tem a característica, na segunda tabela, na segunda coluna, tem a frase que representa isso, e aí você vai adicionando outras camadas aí, por exemplo. Então isso é uma forma simples e mais útil do que eu copiar e colar textos lá. Faça essa abordagem para mim. Na verdade, não. Eu vou entender como aquilo foi estruturado, por exemplo, e vou já ter um insight prático ali. Então, acho que essa é a grande transformação para mim, que uma coisa que eu tinha que fazer na mão, que demorava horas, e agora eu consigo fazer em alguns segundos. Interessantíssimo, Caramba, né? Interessantíssimo. Interessantíssimo. Acho que isso conversa muito com o que a gente falou ali no começo, né? Que ele está diretamente proporcional à capacidade lógica do usuário, né? Porque ele tem uma falsa simplicidade, né? O ChatGPT, porque ele tem um campo de busca ali que você coloca o que você quiser e sai põe uma resposta para qualquer pergunta. E, na verdade, a forma de usar que eu acho que é o grande X da questão, né? E eu queria que você trouxesse alguns exemplos nessa esteira, né? De outras aplicações aí do ChatGPT para vendas e marketing, ou melhor dizendo, né? Quais as aplicações que você tem visto que tem mais criado potencial de geração de resultado, assim,
Se você fosse elencar, quais você diria que são as formas de uso? Eu acho que uma forma interessante, né? Acho que primeiro, falando para a audiência, quando a gente não tem um ambiente próprio, né, em que a gente contrata a tecnologia da OpenAI ou outra tecnologia, né, em que eu tenho lá um lake meu, eu tenho um ambiente meu de servidor em que eu coloco, inputo informações dentro de um ambiente meu lógico, fora desse cenário, né, pegando o usuário normal que eu estou lá em OpenAI, se inscrever e está no free ali, principalmente, você está dando informações para essa ferramenta também. Então é importante, né, a gente tem vários casos aí de empresas como Amazon, Samsung, entre outras, que, né, pedem veementemente para que essas pessoas não coloquem dados internos da sua operação lá dentro. Então, tudo que eu vou falar no formato gratuito aqui, você tem que medir, e até que medida você não pode colocar uma informação confidencial ali e expor alguma coisa que talvez não faça sentido para a sua operação. Uma das coisas mais úteis que eu tenho pensado no uso aqui, tenho utilizado tanto para pessoas que trabalham com pré-vendas, quanto para pessoas que trabalham com relacionamento com o cliente, sucesso do cliente, quanto para marketing, é pedir uma lógica para ele para, por exemplo, trabalhar uma abordagem. Então, eu vou pegar algum traço, algum dado daquela persona ou daquele perfil de cliente e vou pedir para ele trazer hipóteses de dores comuns que aquele lead tem. Então, vamos dizer que eu tenho que vender para um CFO. Então, olha, pense agora que você é uma solução de tecnologia financeira que tem como principais benefícios A, B, C e D. Então, eu estou falando de uma forma genérica aqui, que é a forma como você poderia falar sem expor os dados da sua operação. Agora pense que você vai falar com uma persona que tem essas características. Então eu vou lá, abro meu CRM e vejo, o cara é diretor há 2 anos, eu percebi. Então, olha só, eu estou dando informações, né, eu estou tendo um raciocínio crítico, como o Lewis e Júlio comentaram bem, e estou dando essa informação para o ChatGPT. Agora, construir uma matriz de possíveis objeções que essa pessoa teria. Pronto. Eu tenho uma matriz de objeção personalizada para cada lead que eu vou falar. Então, essa é uma forma muito útil de utilizar o ChatGPT e que eu vejo que as pessoas não estão explorando tanto. Acho que seria a primeira forma. A segunda, eu falaria muito da capacidade de síntese. Então, é muito comum a gente, num vídeo, a gente está aqui falando muito mais coisas do que uma pessoa fala por escrito. E o grande desafio da tecnologia hoje, da busca por voz, do uso da inteligência artificial em outros formatos sem ser o texto, é justamente essa capacidade cognitiva da gente de treinar essa tecnologia. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, gravar vários vídeos para a rede social da minha empresa, perceber o vídeo que funcionou melhor e pedir para o ChatGPT analisar esse contexto. E aí, eu posso tanto usar uma tecnologia mais avançada, mas eu não vou nem falar disso. Cara, você vai usar um negócio muito simples. O Google Docs, vai clicar lá no botão de descrição, de escrever, em que ele vai transcrevendo o que você fala e vai dar play no computador e ele vai ouvir o seu som e vai descrever o que está no texto do vídeo. Aí você vai lá e repete o processo também no uso da construção de uma abordagem ou de uma matriz de objeção, etc. E a terceira forma, capacidade de síntese. Eu vou pegar uma informação pública, que é importante para o perfil de cliente que eu estou trabalhando, por exemplo, e vou pedir para ele sintetizar aquilo em pelo menos 300 caracteres. E aí, a partir dali, eu vou usar esse conteúdo para N outros formatos, uma mensagem de follow-up ou para um post no Instagram. Então, são 3 formas aí diferentes que não vai ser, monta aqui um script para mim para responder esse lead. Você sabe que eu tenho usado muito, não está tão dentro de vendas e marketing, né, esse meu uso, está mais na parte de conteúdo, e de análise de cases, né, mas eu tenho usado muito para análise de case, né, então geralmente eu tenho que avaliar um contexto onde eu tenho lá 3 materiais, 3 artigos, 3 dissertações, e eu preciso concluir algo em relação àquelas 3 materiais. Aí eu faço um copia e cola nos 3 copies ali no ChatGPT e falo, olha, com base nesses 3 artigos aqui, resuma para mim, né, o contexto geral da empresa, né, os principais desafios, principais tal. Cara, ele resume ali perfeito. Aí, puxa, agora me sugira lá 5 perguntas principais para diagnosticar
né, os principais desafios dessa empresa nesse assunto. Então você consegue subir esses materiais lá, um conjunto de materiais, pedir para sintetizar, para resumir, né, para problematizar, né, como você falou ali no primeiro exemplo, né, problematizar um conteúdo, né, criar matrizes, né, poxa, qual que é a estrutura de comunicação básica usada nesses 5 materiais aqui, nessas 5 posts, o que eles têm em comum, né, qual que é né, então tem uma infinidade de usos, né, e aí falando do freemium, né, sem entrar no API ainda, né. Isso, sem entrar no API. Uma outra forma no freemium também é o KPI inteligente. Eu vou pegar ali e vou falar, olha, entenda o seguinte, eu tentei falar com 50 pessoas, tem um vendedor A que falou com 50 pessoas, ele usou esse canal. Tem um vendedor B que tentou falar com 52 pessoas e usou o canal A, B e C. Quais seriam os planos de treinamento que eu poderia pensar para o A e para o B? Ele vai também te dar aí, ideias bacanas também. Então eu estou usando ele para me ajudar a montar um plano de ação com uma métrica. Ou entender uma métrica. Eu estou aqui com 20 dias de números. Qual a interpretação do que eu precisaria testar ou uma lista de priorização de testes que eu poderia fazer? Ele também vai te ajudar a melhorar a sua capacidade analítica, que é uma outra vertente também que a gente ainda tem explorado pouco, mas mesmo no freemium é possível eu utilizar. Enquanto eu escuto vocês falando aqui, eu vejo o quão a educação básica vai ser super interessante para se melhor aproveitar esse tipo de ferramenta, né? Porque a gente está falando aqui de fazer perguntas inteligentes. Como que você faz uma pergunta inteligente? Cara, isso é educação básica, né? Você está falando muito de interpretação de texto aqui também. Tem essa pauta tá oculta aqui, interpretação de texto. Tem muita problematização também, que está dentro de interpretação de texto, né? Está dentro de um contexto, tu ler, reunir informações e entender quais são as problemáticas daquilo. E a partir disso você começar, opa, peraí, eu preciso achar caminhos. Agora eu entro e uso a ferramenta para começar a me achar caminhos, né? E não simplesmente fazer uma pergunta trivial. Como eu vendo melhor Executive Search? Não, peraí, você tem que criar um contexto mais amplo, trazer informações para a ferramenta e a partir disso criar uma problemática e a partir disso pedir algo, né? Já temos uma pré-conclusão aqui então, porque você tem ali 2 formas principais de desenvolver o raciocínio lógico, né? A primeira é suplementação de ferro na gestação, né? Porque o ferro está relacionado à formação do cérebro, né? Durante a formação do embrião e tal. Então, suplementação de... dicas para usar bem Vênus e Marte. Primeiro, cuidar da suplementação de ferro do teu bebê. Do bebê. E segundo, estímulo cognitivo dos 4 aos 10 anos, né? Estímulo cerebral, né? No sentido da criança ser exposta a contextos analíticos, né? Para desenvolver a amplitude neurológica, né? Desenvolver a capacidade mental, né? Começamos aí por aí, né? Porque você está falando de perguntas inteligentes, né? É algo que não dá para treinar, né? Tem um pouco de fisiologia ali, né? De estrutura, de desenvolvimento cognitivo. Desenvolvimento cognitivo, de fato. Bom, Thiago, conta ali para nós, né? Você que do nosso lado aqui a gente está bastante habituado, né, a acompanhar cases, mas a gente não mergulha tão fundo no case, porque a gente analisa os cases sob o ponto de vista de recrutadores, né? Quer dizer, que tipo de profissional que você precisa para essa vaga aqui de vendas e marketing, com base nesse contexto que você tem. Então a gente fica numa camada mais horizontal do case, onde a gente conecta aquela dor de vendas com o contexto do negócio. Você já faz um deep dive como receita previsível, uma vez que você é uma área de refinamento processual, de otimização, então você mergulha mais vertical na empresa, a gente faz um mergulho mais horizontal no case, quando a gente recruta lá um diretor comercial, um gerente de outbound e por aí vai. Nesses teus mergulhos, né, verticais, conta para nós o case mais emblemático de uma empresa que conseguiu, ter um resultado absurdo através do ChatGPT, né? Acho que um ponto interessante sobre cases nesse momento do ChatGPT. Na verdade, os grandes cases que a gente vai observar, na verdade, eles usam recursos que já existem há algum tempo no mercado.
Então, um exemplo disso é o próprio chatbot. A capacidade que eu tenho de usar as perguntas pré-programadas para criar um contexto e avaliar, por exemplo, se eu estou falando com uma pessoa dentro ou fora do perfil. Essa é uma forma que já existia no mercado, só que a estrutura generativa do ChatGPT torna essa linguagem mais natural. Então, o que eu estou querendo dizer é que aquela conversa que era meio como se fosse uma URA de texto, ela fica mais um bate-papo, normalmente, quando você usa aí o ChatGPT ou uma outra linguagem de inteligência artificial. Até porque ela tem uma capacidade que a gente não tinha, que aí entra a camada do que a gente está vivendo agora, que é a capacidade de criar uma modulação de um discurso. Então, eu posso pedir para o meu bot do meu site responder no estilo que o Aaron falaria, no estilo que o Thiago falaria, ou no estilo, sei lá, que o Papa Francisco falaria. Então, tudo isso vai dar uma camada de possibilidades que instantaneamente a tecnologia ela consegue utilizar ali na hora. Acho que essa seria uma aplicação prática aí mais habitual, mais próxima da nossa realidade. O que eu tenho observado de presente e futuro em relação ao uso da tecnologia de inteligência artificial nas operações está relacionado muito a tornar tangível aquilo que era intangível na humanidade até então, que é, por exemplo, o uso de expressões faciais para eu melhorar meu argumento de venda. Então, eu vou entrar, por exemplo, com um assistente de inteligência artificial numa reunião e essa inteligência ela vai mapear como o Lewis e Júlio se expressaram, como eles se movimentaram, a respiração, a entonação, e aí ela vai me dar um relatório de como vocês já agiram, por exemplo, uma apresentação de vendas da Receita Previsível. Ah, Thiago, isso é muito distante da realidade. Não, na verdade já tem ferramenta freemium que está funcionando dessa forma. Aqui no Brasil, ainda um pouco rudimentar, mas tem milhares de ferramentas lá fora já trabalhando dessa forma. Falando para o pessoal de marketing e comunicação, recentemente eu vi um case de Cannes em que uma empresa ela utilizou as expressões faciais para resolver um problema real de mercado, que é você abrir o iFood e você não conseguir escolher ali no app de delivery uma refeição. E aí, nesse case lá estrangeiro, obviamente não era o iFood, mas era uma outra empresa, nesse case, com as expressões faciais, a inteligência falou, olha, eu acho que pela sua cara aqui, pela como é que você está hoje, eu acho que você está a fim de comer um japonês, está a fim de comer uma massa. E então aí eu acho que dá essa dimensão de onde a gente está e para onde a gente vai chegar. Cara, eu preciso de uma análise dessa para outras áreas da minha vida, né? Porque às vezes é difícil a gente entender nossa própria emoção. Se a inteligência artificial está entendendo, ela vai conhecer mais sobre você mesmo do que você. Né? Exatamente, isso é o emocionante e o perigoso ao mesmo tempo, né? Mas, Thiago, aqui pegando essa fotografia que você trouxe, me parece que não tem nenhum pulo do gato no curto prazo para gerar um baita impacto no D0. Quer dizer, puxa, tem aqui uma forma de usar no outbound que é imperdível, que você vai aumentar vezes 3 teu resultado, ou uma forma de usar no inbound que você vai aumentar em vezes 5. Não tem nenhum pulo do gato, não tem nenhum copia e cola aqui para a gente passar para o público, pelo que eu estou entendendo. A não ser que... Desculpa, Thiago, mas pode falar, Lewis. A não ser que você considere na conta ganhos de produtividade, né, Rodrigo? Exato. Mas aí seriam ganhos pontuais, teria um ganho incremental, substancial, mas não é assim uma receita de bolo, né? É mais a ideia de uso e alguns exemplos de como fazer, do que propriamente um case assim de, olha, passo A, passo B, passo C, faz isso que você vai melhorar teu outbound, que você vai melhorar teu inbound. Entendi correto ou temos algumas fórmulas, alguns atalhos para as pessoas que não querem entrar tão a fundo no uso conseguirem copiar e colar? Eu acho que o grande recado aí é que na verdade existe uma tendência dessas formas de utilização, né? Então, copiar e colar, né, como a gente comentou, copiar e colar nunca foi tão fácil e tão inútil. Por que a gente fala isso? Porque, na verdade, a partir do momento que a gente começava a copiar as abordagens, elas vão parar de fazer sentido para N contextos B2B e B2C.
E isso tem a ver tanto com o contexto da mensagem quanto a tecnologia. Então, no período da pandemia, por exemplo, era normal a gente receber SMS de alguns tipos de aplicativos recomendando algum, né, desconto. Isso parou de funcionar depois de um tempo. QR Code está aí desde 1994. Então não é o fato da tecnologia, é o fato de como a gente utiliza ela. E no caso especial da inteligência artificial, é que existe uma romantização de que o fato de eu ter um ChatGPT na minha operação, eu vou assim, nossa, eu vou descobrir a fórmula mágica aqui. Só que eu tenho que lembrar que do outro lado da mesa, do outro lado do país, também tem um concorrente que também tem o ChatGPT, que também vai ter de forma acessível, o mesmo conteúdo que eu, né? Então, a inteligência artificial, na verdade, ela vai ser tão utilizada quanto a energia elétrica. Ninguém consegue pensar uma empresa que não usa energia elétrica, não tem água, não tem móveis. Então, ela vai se tornar algo que vai ser um recurso natural de qualquer ferramenta de tecnologia. E aí acho que entra uma grande problematização, que é a gente ter essa expectativa de que, poxa, eu vou fazer ali o discurso de venda de R$1 milhão, eu vou inventar aqui a fórmula mágica, sendo que todo mundo já está com acesso a isso, tanto quanto a gente. Porém, o que eu vejo que é o grande segredo para usar melhor, e aí sim os cases práticos que eu tenho observado, tanto que o Luiz comentou muito bem do relação ao ganho de tempo. O que eu utilizei nos últimos 2-3 meses aqui, treinamentos de vendas para empresas com uma complexidade técnica muito grande. Alguns tipos de indústrias, por exemplo, eu estou pegando os manuais e estou usando aí no ambiente seguro o ChatGPT para montar um treinamento de vendas mais próximo da realidade daquele time, e aí essas pessoas elas entendem melhor ali o que a gente está falando. Isso é uma forma prática que eu já estou usando no dia a dia. Mas o grande X da questão se a gente fizesse esse podcast há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, ia ser normal a gente falar que existe um segredo no mundo, por exemplo, que é o gerar listas de clientes e disparar e-mails, por exemplo. E aí um dia alguém levantou a mão e falou assim, cara, tem uma regra aqui, que se eu sair mandando e-mail aleatório, tipo, isso tá gastando dinheiro, então a gente vai ter que colocar um bloqueio aqui, que é o spam. Então, a gente começou a se preocupar, por exemplo, em limpar a lista para prospectar um cliente no outbound ou montar uma campanha de marketing. E o grande segredo, na verdade, o que a gente tem estudado, tem visto na prática no Brasil e no mundo, é que a personalização vai ser totalmente importante em qualquer estratégia de marketing e vendas, assim como algum dia foi importante eu ter que limpar minha base de e-mails para disparar um e-mail, né? Então hoje não existe, ninguém aqui vai vir aqui no podcast e vai falar, não, dispara e-mail aí doidado aí que vai dar certo. Não vai funcionar, a gente já sabe. Né? Então, esse é o grande segredo. A personalização ela vai se tornar, na verdade, tão usual quanto você limpar uma base de e-mails, por exemplo, para que isso funcione. Então, essa é a grande sacada. O que dentro do meu processo de marketing e vendas eu posso fazer para usar a inteligência artificial para eu criar uma personalização em massa na prática? E o que é interessante porque quanto mais... Tá aí uma oportunidade clara, né, Thiago? Você está falando de personificar. Tem uma abundância de dados pessoais aí já no histórico da internet, né? Porque a gente está cada dia produzindo isso em massa, né? Então, poxa, tá a faca e o queijo na mão. É uma questão de fato parar e pensar, bom, esse daqui é meu público-alvo, né? Esse é o meu produto. Como é que eu crio uma linha de raciocínio ali dentro do ChatGPT para que qual que é o melhor speech de venda ou como que eu melhor destaco o meu diferencial competitivo e por aí vai, né? Então... Isso. E uma coisa interessante do que você colocou, Lios, hoje, por exemplo, eu estou vendo aí estourando vários cursos de inteligência artificial, etc. Só que para mim isso não faz muito sentido. Inteligência artificial é uma coisa que se eu estou dando aula de prospecção, eu tenho que falar. Se estou dando aula de gestão de tráfego, eu tenho que falar. Se estou dando aula de relacionamento com o cliente, eu tenho que falar. E aí, na verdade, por isso que eu falei, ela vai ser tão comum quanto a energia elétrica. Então, ela tem que estar dentro do contexto. E tem um ponto importante do como que vai ser essa diferenciação para o meu cliente, para fazer essa personalização em massa. Eu vou dar um exemplo muito comum que todo mundo que está assistindo a gente já deve ter pensado, vivido.
você quer comprar um tênis de corrida, você entra em 3 sites, né? Isso acontece não só na Dinamarca, acontece aqui no Brasil também. Você tem 3 sites, o preço está R$399 em todos os 3 sites. Como você decide comprar o tênis? Provavelmente você vai comprar onde você já teve uma experiência anterior, você acha que é mais confiável, ou que você viu que tem mais reviews, ou que a logística é melhor, ou que você te dá a sensação que essa compra é feita de uma forma mais segura. Então, você vai lá e provavelmente você vai fazer essa compra num site que, com certeza, cada um de nós aqui, enquanto eu fui falando, foi pensando nas marcas aí que vocês têm de mais comum, daquilo que você gosta de comprar e daquilo que você não gosta de comprar. Então, olha só, a gente avançou 300 anos na humanidade para a gente voltar a uma relação simples, que é a experiência do cliente, tecnologia e força da marca. E aí, quando eu entendo isso, eu mapeio a jornada do cliente, aí eu vou usar a internet, né, e a inteligência artificial, o 5G, para mapear os gatilhos do meu usuário. Então, isso sim é uma forma útil de você usar a inteligência artificial. Exemplo, que dado hoje não é muito comum a gente ter. Um dado ainda muito incomum é a gente ter dados de dispositivos vestíveis. Não tem todo mundo, né? O ser humano brasileiro normal, médio, não vai ter um smartwatch de última geração. Porém, cada vez mais, com o 5G, vai ser normal a gente ter equipamentos que vão estar conectados à internet. E isso vai me dar traços de comportamento que alguém vai ganhar dinheiro revendendo esses dados de uma forma clusterizada, que a sua empresa vai poder acessar para mapear, por exemplo, se é o melhor momento de você falar com o CFO daquela empresa, porque ele está enrolado fazendo planejamento financeiro do ano que vem, ou se é melhor talvez você vender sopa hoje de noite no seu delivery, porque o clima está fazendo 32 graus, mas a mínima em São Paulo vai cair para 12 à noite, e aí a probabilidade de você ter uma boa receita vendendo caldo vai ser maior, entende? Então, esse que é o segredo do uso da inteligência artificial no processo de vendas e marketing. Como que eu, de fato, de forma concreta, começo com coisas simples, como a gente falou do chatbot, mas eu chego a avançar para o reconhecimento facial e uso de dados variáveis externas para tomar decisão. Não, genial. Genial, faz todo sentido, né? É aquela famosa que a gente falou muito no nosso episódio com o Daniel Ruda, Salesforce, sobre o CRM 4.0, que é o CRM baseado em predição, né? Então faz bastante sentido. Eu queria tentar fazer algo bastante ousado aqui, tá? Thiago e Lils, porque eu percebo, com base nas interações que eu tenho dentro da The For Sales Company, né, que o que mais funciona com as pessoas na prática é quando você dá exemplos de como usar o ChatGPT. Porque eu acho que tem uma certa dificuldade da pessoa entender como usar. E aí ela demora muito para sair do básico e ir avançando para o uso mais intermediário, avançado do ChatGPT. Então o que eu queria fazer aqui, talvez vocês me odeiem por isso, porque eu vou botar vocês numa saia justa, nos colocar numa saia justa aqui, mas eu queria passar por cada subsistema de vendas e marketing e nós debatermos aqui possíveis usos do ChatGPT no dia a dia em cada grupo. Por exemplo, vamos falar de outbound, como usar no outbound. Vamos falar de inbound, de qualificação, como usar na qualificação. Vamos falar de pós-venda, de Customer Success, como usar em Customer Success, né? Vamos falar aí vindo para o marketing, né? Vamos falar de mídia paga, vamos falar de social, né? Vamos falar de marketing de conteúdo. Então eu queria fazer essa viagem pelos subsistemas e tentando pensar exemplos de uso. Pode ser? Legal, vamos aí. Adorei. Então fechou. E vou falar uma básica e vou falar uma avançada ainda. Opa, nossa, aí, louco. Dobrei a aposta. O famoso vai matar a cobra e mostrar o pau, né? Vamos lá então, Thiago. Cara, para começar, possíveis usos de dia a dia para potencializar o outbound, a prospecção ativa, né? Cold email, cold call e por aí vai. Uma forma prática para usando o ChatGPT seria eu colocar, por exemplo, dores comuns que minha persona tem. Então eu vou colocar o seguinte: você precisa elaborar uma abordagem para uma persona que tem essas dores, A, B e C. Me diga 3 tipos de perguntas
que eu posso fazer para validar cada dor dessa. Então, então tem 9 exemplos de possíveis perguntas que aí eu vou olhar para o ChatGPT e na hora eu conduzo na ligação. Essa é a dica arroz com feijão. Qual que é a dica avançada? Quais são os dados de sales engagement que eu posso usar como gatilhos para interromper uma atividade e iniciar outra? Exemplo, eu vou disparar ali disparei uma cadência de e-mails e a partir do momento em que eu recebo uma leitura do e-mail, não tenho só o clássico gatilho para abrir a tarefa e ligar para o usuário, mas eu tenho exatamente a dor estratégica, dor financeira e dor pessoal que aquela persona tem para falar diretamente com ela. Ou seja, eu tenho ali um retrato do que é aquele momento, aquela temperatura e pressão naquela abordagem. Interessante, hein? Caramba. Legal. Muito bem. Eu acho que também a estrutura, né, que tem, até no livro do Receita Previsível, tem uma estrutura, tem, mas não tem, né? Porque o Aaron comenta no livro que não quer dar templates ali de e-mail, porque senão todo mundo usaria e deixaria de funcionar. Mas na prática tem aquele template clássico de prospecção, onde a pessoa vai lá, dor, daí exemplos de cliente, né, validação social, né, nomes dos clientes principais, qual que é CTA no final. Eu acho que um possível uso também seria, baseado nesse framework aqui de e-mail, cria para mim 10 opções de copywriting que levem em conta essas dores, esses clientes aqui, esses tipos de segmento, adapte esse núcleo aqui, essa matriz para 10 segmentos, sendo que meus clientes em cada um dos 10 segmentos, os 3 são X, Y, Z, W, aí ele já gera essa lista de copies, né? Poderia ser um possível uso também, né? Poderia ser um uso excelente. E seria uma forma de você fazer em massa ali a condução ali de uma base de abordagem, né? Para você depois ir personalizando. Acho que uma utilização para um meio de caminho para um ABM seria interessante também, né? Porque acho que essa é um dos grandes problemas do outbound, né? Se dá um grande volume, dá aquele tiro de canhão, né? E por mais que tu tenha um speech interessante, né? Beleza, tu acertou o melhor texto de e-mail, né? Tu pegou e mapeou certamente as dores ali, enfim. Ainda você tá dando um tiro de canhão, né? Então talvez trazer o ChatGPT para entender, bom, quais são, diante dessas soluções que eu tenho no meu portfólio e as dores que eu cuido, que eu curo, quais são as empresas de quais segmentos que têm uma tendência maior a esse template, né? Ou essas dores, ou esses problemas, né? Segmentar a dor por tipo de cliente, né? Outra coisa, me diga dados de mercado que reforçam que eu resolvo essa dor. Porque você está dando o contexto do cliente. Pô, genial. Também. Genial. Pô, estamos indo bem aqui, hein? Maravilha. Agora vamos falar de qualificação, né? Vamos inbound, né? Vamos falar de inbound, então vamos começar pela mídia paga, que está dentro desse grupo, desse funil de inbound, né? Exemplos de como usar o ChatGPT para mídia paga. Pega biblioteca de anúncios do Facebook, ou do Meta Ads, ou de qualquer outra plataforma de mídia paga. Você vai pegar uma coisa simples, a descrição dos anúncios dos concorrentes. E aí você vai copiar isso, colar num bloco de texto, e aí você vai pedir para o ChatGPT montar um battle card para você, em que você compara a sua solução com a do concorrente. Então, considerando que a minha empresa tenha o benefício A, B e C, e leia e compare com esse texto aqui a seguir e monte uma planilha fazendo um comparativo. Empresa A e empresa B. E aí eu vou ter ali uma noção do que eu vou focar a minha copy para fazer os anúncios criativos, etc. Pô, legal, legal. Pro outro lado da mesa, acho que talvez valha isso também, né, Thiago? O histórico de pesquisas, né? Qual é o conjunto de palavras ou que formam frases mais comuns ao se buscar sobre o tema X, né? Isso é uma coisa legal, porque é o contexto. Cara, legal. Dê 50 variações de palavras-chave, sei lá, dê o máximo possível de variações de palavra-chave para a seguinte dor. Cara, você tem uma lista descomunal de palavra-chave para o teu AdWords ali, por exemplo, né? Interessantíssimo. Isso. E aí você ainda vai validar
Porque, na verdade, nem tudo que ele vai sugerir, isso eu estou usando na prática. Nem tudo que ele vai sugerir vai dar volume, mas tudo que você sugerir você pode usar depois também no display. Você consegue também usar na mídia gráfica. Então, pode ser um termo que ele sugeriu não tem volume de pesquisas, mas esse termo ele vai te ajudar a entender melhor o comportamento do cliente. Para ficar mais claro o exemplo que eu estou falando para a audiência, pensa em Porto Seguro, viagem para Porto Seguro. Mais ou menos 60 mil pessoas hoje pesquisam no Google por viagem por Porto Seguro. Mas mais de 1,5 milhão de turistas visitam esse lugar. Então existem pessoas que na jornada delas elas não pesquisam, elas são impactadas de alguma forma pelas plataformas ou tem uma jornada diferente. Então você vai conseguir atacar os dois mundos, quem pesquisa e quem não pesquisa. Então, só para eu entender, porque eu fiquei interessado nesse tema. Então, é 1 milhão de pessoas que visitam e 60 mil buscas por mês, é isso? Isso, 60 mil pessoas pesquisam no Google. Então, 1 milhão né, por ano de turistas e 60 mil por mês, é isso? Então seriam isso aí. 720 mil 720 buscas para 1 milhão. Então você teria ali 280 mil que não pesquisam. Que não no pesquisam, caso. são simplesmente Tá. só impactadas por algum anúncio. Eu acho que um outro possível anúncio, bom, aqui é um uso básico e simples, mas já que a gente está listando, né, é fazer o copy do anúncio em si, né? Então me sugira um copy de no máximo 142 caracteres, que trata essa dor e que tem um CTA que venda, sei lá, para este produto aqui, XPTO, né? Também pode servir, né? Isso, usando fórmulas. Usa o AIDA, usa antes, depois e solução, usa resultado, objeção e oferta. Ao põe no framework de copy, põe ali para refazer o texto de acordo com o framework de copy. Funciona bem também. Pô, genial. Pô, legal. Genial, interessante. Pô, dá pra impactar isso no próprio SEO, né? Fazer uma revisão de landing page, né? Faço uma revisão da minha landing page a partir dos termos de busca mais utilizados, enfim. É verdade, né? Verdade. Bom ponto. Agora falando de Customer Success, né? Como usar o chat, porque quando a gente fala de vendas e marketing aqui na Forte Sales, a gente está falando de pré-venda, venda, pós-venda, marketing, até área de compras, dependendo do tipo de posição, né? A gente também entende como vendas e marketing, né? Então, falando de Customer Success, né? Como usar na área de pós-venda ali, de relacionamento com o cliente? Uma forma bem interessante é pegar todo mundo, né? Peça a curva A, B e C, de qualquer carteira de cliente, e aí todo mundo da curva C, você vai categorizar e vai pedir modelos de copies e abordagens para disparar algo mais tech touch, uma mensagem no WhatsApp ou no e-mail. Então vamos dar um exemplo prático. Eu trabalho numa empresa de software de contabilidade e eu tenho ali, né, clientes que pagam R$ 1.000 por mês, eles estão na minha curva C. Os clientes que pagam 5 mil estão na minha curva A. Só que os clientes da curva C, eles têm características diferentes entre si. Eu pego 3 características mais comuns e faço 3 modelos de e-mail para fazer um teste AB e já entender qual e-mail me ajudou a ter mais levantadas de mão, mais respostas ali do usuário. E aí, naturalmente, na curva A ali, eu vou usar um high touch, né? Algo mais manual, mas também para eu poder usar para fazer algum material mais rico, enfim. Daria para usar dessa forma. Pô, eu posso categorizar meu histórico de recompra, né? Por tipo de cliente e a partir disso extrair características, né? E depois ir categorizar a minha base de clientes como um todo, né? E a partir disso pedir sugestões de abordagens, né? Ou pedir para o chat GPTV, poxa, vamos ver aqui, esse é o meu histórico de recompra, né? Quem são clientes que estão na minha base de clientes como um todo, que são parecidos com esses da curva A e que nunca recompraram de mim, e a partir disso eu segui um trabalho mais estratégico de recompra.
Inclusive, você pode falar, inclusive, usar o comando monte uma agenda de segunda a sexta, considerando blocos de horário de 1 hora. Ô, louco, hein? Olha só. Caraca. Aí você pega tudo, já põe na agenda e só copiar e colar. O duro é cumprido aí, né? O cara sugere trabalho para 2 semanas. Aí já tem a dica avançada já. Você já vai colocar um assistente que vai te dar um alerta ali se você não está cumprindo a meta e sugerindo como você realinha a rota. Dá para você pensar nisso. Sincronizar CRM, agenda, planilha de gestão de projetos, ferramentas de gestão de projetos, as ferramentas já estão conseguindo ser preditivos e falar, olha, Lias e Júlio, acho que a gente não vai cumprir a meta de tarefas da semana, pensei em você fazer A, B e C para mitigar esse problema. Agora vamos falar do subsistema de marketing, que eu vou escolher um que eu acho que é o principal, porque depois eu quero perguntar um pouquinho para o Thiago das APIs, tá, Nils? Acho que entrar brevemente ali, não vai dar muito tempo, mas entrar um pouco no uso avançado via API. Mas ainda dentro dessa questão de subsistemas, falando em marketing de conteúdo, né? Quais os possíveis usos? Aqui talvez seja onde mais tenha uso, né? Mas enfim, do ChatGPT para melhorar os resultados ou otimizar as tarefas de marketing de conteúdo. Um uso que eu vejo que as pessoas têm, e que não é que não funcione, mas pode ser um pouco mais básico, você pegar um conteúdo de base e pedir para, por exemplo, ele sugerir um curso ou um e-book com base naquilo. Então, por exemplo, eu fiz um post falando sobre aplicação de marketing conversacional em vendas, em marketing, e aí eu peço para, com base nisso, ele montar uma estrutura de um e-book. É uma forma simples. Mas uma forma que eu gosto de utilizar é pedir para ele dar as variáveis e pedir para ele criar uma história para mim. Então, cria uma história considerando que o inimigo comum são as altas taxas de juros, que o nosso herói da história é o CFO, e a solução é a minha ferramenta. Mas existe um desafio no meio do caminho, que é abandonar os planilhas. Aí é óbvio que ele vai errar um pouquinho a mão, mas isso acho que já destrava a criatividade para você usar isso de base e melhorar fora do ChatGPT. Bacana. Você sabe que eu tenho usado muito para as pautas aqui dos programas que eu faço, né, das entrevistas. Então, o que eu faço? Geralmente, quando é análise de case, né, eu falei passando ali no começo, mas geralmente as grandes empresas mandam lá 3 artigos que elas publicaram, né? Eu subo os 3 artigos, peço para ele resumir, e aí eu peço para ele mandar lá, sugira 10 perguntas para explorar melhor esse tema aí eu escrevo o nome, né? Então vamos falar sobre o tema de marketing, case de marketing de conteúdo da Unilever. Então subo lá os 3 artigos, resumo aqui para mim o que isso diz, né? Do que se trata, né? Tal. E aí em seguida, após o resumo, eu já emendo com a pergunta. Eu falo, Dom, legal, agora com base nisso me sugira 3 perguntas para uma entrevista com a diretora de marketing da Unilever sobre o marketing de conteúdo aplicado a bens de consumo, por exemplo, né? E, cara, eu uso muito. Óbvio, não faço um copia e cola ali, né? Eu boto análise em cima para ver a lógica, sequenciamento lógico, a questão do nível de fato de relevância de cada pergunta para eu ordenar de uma forma adequada, mas eu uso bastante, assim, pelo menos umas 60% das perguntas eu me inspiro no ChatGPT, né? E dá um adianto tremendo, assim, né? O que mais que podemos aí? Post aí é o básico, né? Post de rede social. Você falou um negócio interessante, eu vou até já puxar um gancho para o executivo de contas, porque uma das dificuldades que as pessoas têm é fazer analogias para criar aumentar o nível de consciência do lead. A gente tem 2 coisas que a gente tem que olhar para o presente e futuro de marketing e vendas. Uma foi a experiência do cliente, que a gente parou, sendo querendo ou não, a gente foi o fio condutor do que a gente falou até aqui, e a outra é como eu crio um contexto, como eu crio ali aumento o nível de consciência daquele lead sobre o que eu vendo. E uma das coisas que eu vejo que existe uma dificuldade muito grande é aumentar esse nível de consciência, porque muitas vezes a pessoa ela acredita do outro lado que ela tem consciência sobre o problema
ou sobre solução ou sobre o produto que a gente vende. Tanto quando a gente fala de marketing quanto a gente fala de vendas. E eu vou dar um exemplo que eu usei esses dias. Eu estava com uma dificuldade de tentar explicar para um prospect, aqui dando treinamento pro time, de como que não adianta eu ficar tentando controlar o mercado, porque eu nunca vou controlar o mercado. E ele queria tomar decisão baseada no que está acontecendo da porta para fora da empresa dele. E aí eu peguei e falei o seguinte no ChatGPT, falei, olha, entenda a frase a seguir, do conceito receita previsível. Da porta para fora, em nenhum negócio, a gente controla os resultados. Eu controlo o que acontece da porta para dentro, com pessoas, processos e tecnologias. Tente criar algumas analogias para mim, fora desse contexto, que explicam essa frase. Ele criou um monte de troço troncho lá, mas uma analogia que ficou maravilhosa, que eu usei, não ficou exatamente como eu estou falando aqui, porque ele me deu a referência, eu melhorei, deu um insight para melhorar, foi que, na verdade, as empresas são barcos em um oceano. E a maioria das vezes a gente acha que está num cargueiro, está num barco superpotente, um navio. Mas, na verdade, nós todos estamos em barcos à vela. E que a gente não controla o vento. A gente não controla o quanto o mar vai estar tranquilo ou vai estar mais bravo. Mas eu tenho que controlar o que está sob o meu controle. Que é como eu gerencio as pessoas dentro do meu barco, como eu meço e coloco as velas para dar o direcionamento para onde que eu vou. E é isso que a receita previsível vai ajudar a fazer. Você não vai controlar se chove ou não chove, se venta ou não venta, mas você vai controlar o que eu faço, o que eu tenho para controlar, entende? Mas não veio esse exemplo pronto, mas a ideia lá, eu falei, cara, isso aqui dá uma analogia. Então as analogias muitas vezes ajudam a gente a aumentar o nível de consciência na negociação. E um uso bem interessante seria esse. Acho que resumo aqui, né? Considerar o ChatGPT como se fosse um amigo inteligente. Né? Você pode usar para suas analogias de relacionamento, para melhorar suas analogias de relacionamento. Eu tinha esse hábito, eu abri mão desse hábito ali faz tempo. Pode ser a volta. Mas, pois porque na verdade é quase como se fosse isso, como se estivesse conversando com alguém extremamente inteligente, né? Então assim, você pode perguntar qualquer coisa e sempre vem insights interessantes, você não vai copiar e colar aquilo, né? Ipsis literis, mas você vai ter grandes reflexões e vai olhar a coisa de uma forma diferente, né? Então acho que é uma analogia interessante. Tiagão, para a gente terminar, cara, conta um pouquinho de quando e como usar os APIs, quer dizer, o modo premium, premium, né, do ChatGPT. Eu acredito que para a gente utilizar bem aí, né, as APIs, primeiro de tudo, eu sempre sugiro começar do manual para o mais automático. Então, eu começo usando o freemium, entendendo essas limitações, e aí eu começo a ter uma capacidade de abstração para entender que não adianta eu ter 150 prompts prontos, eu preciso saber o que eu pergunto para a ferramenta, senão eu viro analista dela. Mas quais são os principais cuidados e as questões tecnológicas? Eu tenho um ambiente próprio para poder fazer essas integrações e usar melhor, porque aí vai fazer mais sentido eu, por exemplo, usar o ChatGPT para análise de dados. Então um recurso que está começando a ser utilizado na prática é usar então essa parte da carteira de clientes, por exemplo, que a gente falou. Eu consigo fazer boas análises, excelentes análises com a ajuda do ChatGPT, integrando aí dados de bancos de dados com a própria ferramenta. Eu acho que seria um uso bacana da integração. Tudo que acelera a inteligência para usar dados não estruturados, imagem, som, vídeo, para poder fazer essas análises, acho que é um segundo ponto bem interessante. E como eu posso usar APIs que vão me facilitar o treinamento da tecnologia, que é, por exemplo, os APIs que vão me ajudar a medir o sentimento dos leads, que foi uma das coisas que a gente falou aqui. E aí eu tenho, a API ela vai me dar o recurso tecnológico, o framework, e eu preciso treinar essa API em um ambiente próprio. Então, seriam aí 3 exemplos aí bem próximos de marketing e vendas que eu poderia pensar em utilizar. Mas o quarto que eu adicionaria seria a gente usar para enriquecer dados, né? Então, como eu misturo dados internos e externos para melhorar minha personalização em massa. Muito bom, muito bom. Muito bem, meu caro. Bom, acho que fomos super bem aqui no papo, né? Conseguimos gerar insights bem interessantes, pelo menos para mim aqui já gerou várias ideias, né, Thiago? Então eu queria te agradecer muitíssimo
pelo teu tempo, sempre dedicação aqui com a gente, né? E sempre é legal te trazer para o programa. Esperamos te ver de novo aqui, tá? E para quem chegou até aqui, se gostou do episódio tanto quanto a gente, então curta, compartilhe, se inscreva nos canais da The Force Sales Company, nas redes sociais, nas plataformas de podcast, para acompanhar nossos conteúdos semanais, né? Acho que toda semana a gente tem 2 podcasts, né? O Gestão de Pessoas, o Raise the Bar. A gente tem outros conteúdos em pílula, que é quase que a cada 1-2 dias a gente lança conteúdos em vídeo. Fora a questão de redes sociais, a gente é super ativo lá. Então não deixa de acompanhar a gente para se manter atualizado sobre o que tem de melhor, de mais avançado aí no mundo corporativo em termos de cases, tendências e boas práticas. A gente se encontra no próximo Raise the Bar. Um abraço a todas e todos e até lá.